Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero te convidar para meditar sobre Pentecostes, a ação do Espírito Santo e a missão da igreja. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e clique no sininho. O último domingo foi uma data muito importante para a igreja cristã e muitas vezes essa data passa despercebido e nós deveríamos sempre relembrar dela, porque é um dia muito importante para a história da igreja, que é o dia de Pentecostes. Nós precisamos comemorar esta data porque ela é o marco zero, o ponto de início da história da igreja e da expansão do evangelho para o mundo todo. Nesse último domingo, nós ouvimos em nossa igreja uma palavra muito amorosa, piedosa e abençoada a respeito da ação do Espírito Santo e do que ele produz em nós e através de nós. Podemos ouvir sobre proclamar com ousadia a palavra de Deus, sobre expressar com entusiasmo as grandezas de Deus, sobre o encorajamento para vencer o medo, a capacitação para poder compartilharmos a nossa fé e também a manifestar o reino de Deus em nossa vida diária. Também fomos lembrados, incentivados, exortados a um grande desafio sobre a nossa necessidade de termos o Espírito Santo em nós para cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas e sermos no mundo o que Ele nos chamou para ser. O livro de Atos, ele é rico em nos ensinar sobre o ministério do Espírito Santo. É nestes relatos que encontramos a descida do Espírito Santo sobre a igreja, representando o cumprimento da profecia de Joel e da promessa de Jesus. Veja, Joel 2,28 diz que, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. João 14, 16 e 17, palavras de Jesus: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Atos 2, de 1 a 4, também fala sobre esse dia tão importante que é a chegada. Ele diz assim: chegando o dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, Atos começa com o anúncio de uma promessa e seu imediato cumprimento. Jesus ressurreto, ele orienta os discípulos acerca do importante fato que haveria de acontecer. E a partir deste acontecimento, a igreja inicia um novo entendimento a respeito da ação de Deus na história. É certo que os discípulos ouviram a respeito do ensinamento de Jesus, eles caminharam com Jesus ao longo de sua vida aqui na terra, mas a descida do Espírito Santo foi a chave de ignição, o botão de start da missão da igreja no mundo. Logo após a pregação de Pedro, uma multidão se converte a Jesus. Pedro e João realizam uma cura na porta do templo de Jerusalém. O resultado imediato disso foi a ousadia dos seguidores de Jesus para anunciar Jesus Cristo em qualquer lugar e em qualquer ambiente. O Espírito Santo, então, tornou-se o combustível para a tarefa missionária dos seguidores de Jesus. Atos 4, 31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Os registros do livro de Atos nos ensinam que em Pentecostes é a marca da presença sensível do Espírito Santo entre as pessoas e como ele assume um papel fundamental na propagação corajosa, ousada da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo no início da era cristã, no início da igreja cristã. O Espírito Santo ele é o propulsor da missão da igreja. Em Atos 8, quando ocorre a dispersão dos cristãos após a perseguição
da igreja em Jerusalém, nós podemos dizer que isso provavelmente indica que os discípulos agora tornam-se suas testemunhas em Samaria e na Judéia, cumprindo aquilo que foi dito em Atos 1:8. Em Atos 8:16, nós vemos Filipe pregando, evangelizando e realizando sinais e batizando em nome de Jesus. Os apóstolos então ouviram o que estava acontecendo e foram lá verificar para saber o que estava acontecendo e voltaram de lá evangelizando muitos lugares. Atos 8:25 diz que, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Em Atos 10, nós vemos também que os gentios passam a ser alvos da missão. Aquilo que começou em Jerusalém agora se expande para outros povos e tem um alcance global. Mais adiante, Paulo e Barnabé são escolhidos, capacitados, impulsionados e impelidos pelo Espírito Santo para começarem viagens missionárias na Ásia Menor. Podemos ver isso em Atos capítulo 13. Paulo, em suas viagens, ele evangelizou povos, plantou igrejas com a presença gentílica que foram a base para a expansão da igreja e de todo o cristianismo ao redor do mundo. O livro de Atos é importantíssimo para a igreja, é o marco zero da igreja, onde agora, capacitada, impulsionada e cheia do Espírito Santo, ele sai pelo mundo para cumprir o mandato de Jesus, anunciar o evangelho a todos os povos e reunir cristãos de toda língua, povo e nação. Hoje, eu e você, nós continuamos esta história que começou lá no evento de Pentecostes. O Espírito Santo em nós muda a nossa mente, o nosso coração e nos coloca dentro da missão de Deus e do propósito de Deus. O Espírito Santo que trabalha em nós de forma individual e depois também coletiva, nos transforma e nos coloca como agentes de sua missão. No Pentecostes, o Espírito de Deus vem como um sinal do fogo, símbolo da presença poderosa de Deus que traz a vida do reino para esta era. O Espírito Santo vem como um sinal para o seu povo. Seus discípulos começam a falar em diferentes línguas e tornam as boas novas disponíveis para pessoas de todas as nacionalidades. É a partir deste evento que o evangelho não está mais confinado a um povo e a um idioma. Agora, o reino de Deus começa a se expandir a todas as nações fora de Israel e conforme o próprio Jesus prometeu. Pelo Espírito Santo, nós somos enviados a anunciar as boas novas aos confins da terra e assim ele acrescenta os novos convertidos à sua comunidade. Nós agora, pelo Espírito Santo, somos guiados e capacitados por ele para que a igreja atenda a sua missão. Assim, o Espírito Santo, ele forma uma comunidade para participar da salvação do reino, mas também para ser um canal dessa salvação a todos aqueles que precisam ouvir da mensagem de Jesus e compreender as boas novas. A minha oração hoje é que nós sejamos todos cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, para que eu e você sejamos instrumento nas mãos de Deus para anunciar o Evangelho de Cristo e cumprir a sua missão que todos nós fomos comissionados. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de fazer. É por isso que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo em nós e para que ele haja através de nós, para nós podermos ser instrumentos dele para anunciar as boas novas e para que o reino de Deus seja estabelecido. Pentecostes é a descida do Espírito Santo que agora flui através de nós e que por essa capacitação, por estarmos cheios do Espírito, nós podemos ser instrumento nas mãos dele
para que o reino de Deus seja anunciado por toda a terra. Que eu e você possamos ser instrumento nas mãos dele, para que Cristo seja sempre anunciado, glorificado e exaltado por todos os povos. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.